Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. E o vídeo de hoje, ele está recheado de informação. Vamos trazer um raio-x do atual momento do Palmeiras aí no mercadão da bola. Quem o Palmeiras interessa mesmo trazer, quais as negociações que estão mais avançadas. Vamos fazer um raio-x de tudo. Também tem informações fresquinhas sobre a grande final do Paulistão 2023 e também informação do nosso trio alviverde que está servindo lá a nossa seleção brasileira. Portanto, o vídeo está imperdível, fique até o final que eu tenho certeza que você vai sair bem informado. Mas antes de iniciar aí o nosso giro de notícias, eu quero pedir para você, meu amigo que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrever você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo também deixe seu like que ajuda demais. E não esqueça de deixar seus comentários, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. E eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário de um curso que ele te ensina passo a passo para você se tornar um técnico em manutenção em celulares. Portanto, você que quer ter uma profissão nova, trabalhar em casa, montar aí o seu próprio negócio, essa oportunidade é única. É um passo a passo composto por videoaulas que irá fazer de você um profissional e você se tornará um técnico em manutenção de celulares. Você será o seu próprio patrão. Se acaso se interessar, ligue na descrição e também no primeiro comentário. E vamos iniciando aí o nosso informativo diário do Palmeiras, trazendo informações sobre a grande final do Paulistão 2023. Em uma nota emitida ontem, a Federação Paulista de Futebol informou que as datas, locais e horários das duas partidas aí, das finais da competição, só serão confirmados na próxima semana. Mas algumas situações aí, elas já são previstas que irão acontecer, como aí o dia do segundo jogo, por exemplo, ele deve ser mesmo realizado no dia 9 de abril e vai acontecer no Allianz Parque. O horário também é bem provável que seja aí às 16 horas, devido a contratos com emissoras de TV. As indefinições mesmos são para a primeira partida, pois o Água Santa ele não pode mandar esse jogo no estádio distrital do Inamar em Diadema, assim como não pôde jogar aí a semifinal, também não poderá jogar a final da competição. Isso é devido a duas situações, meu amigo. A primeira delas é que o estádio de Diadema ele não comporta a capacidade mínima de torcedores para sediar uma partida tanto de semifinal como para uma partida final do campeonato. Apesar do estádio ele ter a capacidade de 10 mil torcedores, do qual é a capacidade mínima que a Federação Paulista de Futebol exige para ser disputados aí os jogos das fases finais das competições, porém o estádio distrital aí do Inamar, ele somente tem autorização de receber no máximo 8.075 torcedores. Isso por uma questão de segurança. E o segundo fator que impossibilita o time de Diadema de atuar em casa é que o estádio ele não tem iluminação. Dessa forma, a direção do Água Santa e mais a Federação Paulista de Futebol, eles estudam a melhor escolha aí do palco para realizar aí a primeira partida da final. O grande favorito para receber a partida é o estádio Urbano Caldeira, a famosa Vila Belmiro, casa aí do Santos Futebol Clube, onde o Água Santa inclusive mandou o jogo da semifinal contra o Red Bull Bragantino. A diretoria do time de Diadema, ela tem preferência pelo estádio do Santos, principalmente pela boa relação aí com o Peixe. Contra o Red Bull aí Bragantino, por exemplo, o Água Santa ele arcou apenas com os custos da operação do estádio e não com o aluguel. O técnico aí, Thiago Carpini, do Água Santa, ele também gostaria que o jogo fosse aí na Baixada Santista. Porém, ontem, em uma entrevista cedida para os canais aí Sport TV, o presidente do Água Santa, Paulo Corec Farias, ele disse que negocia sim com o Santos para levar essa partida para a Vila Belmiro. Porém, o presidente santista aí, Andrés Rueda, ele mostrou preocupação aí em relação à torcida. Portanto, há diálogos entre as partes, porém ainda não há uma definição. O presidente também disse que o Morumbi também era uma possibilidade de sediar aí o primeiro jogo da final. Porém, o presidente Júlio Casares aí do São Paulo, ele descartou totalmente essa possibilidade aí do Morumbi ser sede dessa partida, pois o estádio ele se encontra em reforma do seu gramado. E o Água Santa via o estádio Cícero Pompeu de Toledo aí, o Morumbi, também com bons olhos, pois o Morumbi ele tem uma capacidade para 66 mil torcedores, o que também agradava ao Água Santa, que via aí uma boa possibilidade de fazer caixa com a bilheteria aí da partida. Portanto, uma partida se fosse realizada no Morumbi, engordaria bem mais os cofres aí do time de Diadema, já que na Vila Belmiro o público máximo que pode ser recebido
é de 16 mil pessoas. Já no Morumbi suporta até 66 mil. Mas Júlio Casares aí jogou um balde de água fria nos planos aí do time de Diadema, que vai aí ter alguns dias para chegar aí a um acordo com algum clube para ceder aí o seu estádio. E a respeito da data do primeiro jogo, ainda também há indefinição. Isso é devido à estreia do Palmeiras na Taça Libertadores da América. O sorteio para definir aí os grupos, datas e horários da competição sul-americana, ele irá acontecer no próximo dia 27 de março, ou seja, na próxima segunda-feira, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. As datas aí da primeira rodada da fase de grupos aí da Libertadores serão realizadas do dia 4 ao dia 6. Portanto, se o Palmeiras for fazer aí a sua estreia no dia 4 de abril, não teria como entrar em campo no dia 2 de abril, que era a data prevista anteriormente para ser realizada a primeira partida da final do Campeonato Paulista. Nesse caso, essa data teria que ser mudada, possivelmente aí para o sábado, dia 1º de abril. Já se o Verdão for estrear dia 5 ou dia 6, é bem provável que permaneça aí a primeira partida para o dia 2 de abril, mesmo do qual aí, como disse anteriormente, era a data prevista para que ocorresse o primeiro jogo da final do Paulistão. Portanto, são essas indefinições aí para a primeira partida da final do Paulistão, que será confirmada semana que vem, após aí o sorteio de grupos da Taça Libertadores da América. O que também ficou resolvido ontem mesmo foi o fato aí de que o Água Santa, ele correria o risco de ter vários desfalques para essa final do Paulistão. Na realidade, seria praticamente o time inteiro aí da equipe de Diadema. Inclusive, essa situação, ela foi abordada aí com muita preocupação pelo técnico aí, Thiago Carpini, na sua entrevista coletiva pós-jogo aí contra o RB Bragantino. E o caso é que o Água Santa, ele irá parar as suas atividades esse ano após o término do Paulistão, ou seja, acabou o Paulistão, o clube ficará inativo, não disputará nenhuma competição. O time tinha o direito aí de disputar a Copa Paulista, do qual é um campeonato que a Federação Paulista de Futebol ela organiza para manter as equipes de menor porte em atividade durante todo o ano. Porém, o Água Santa, devido às reformas aí que irá fazer no seu estádio para adequar as regras da CBF para disputar o Brasileirão da Série D, como eu disse anteriormente, ele preferiu não disputar nenhuma competição no segundo semestre e voltar aí com suas atividades somente em 2024. Mas o grande problema era justamente a parte contratual dos atletas. Como não terá atividades aí no segundo semestre, os contratos foram assinados até o dia 10 de abril e a grande maioria dos jogadores já tinham assumido compromissos com outros clubes aí para a disputa da Série A e da Série B do Brasileirão. Porém, para disputar essa competição, eles teriam que assinar contrato e se apresentar nas suas novas equipes até o dia 4 de abril, do qual é o último dia aí da janela de transferência. Após essa data, a janela de transferência fecha e volta a abrir somente em 3 de julho. Sendo assim, não poderiam assinar um outro contrato, sendo que o contrato com o Água Santa ainda estaria em vigência. Nesse caso, o time de Diadema não teria à disposição a grande maioria dos jogadores, pois a última partida da final será no dia 9 de abril e eles já teriam que estar nas equipes que contrataram, pois caso contrário só poderiam jogar na janela de transferência do meio do ano, ou seja, iria prejudicar a carreira aí dos atletas. Mas depois aí de muito alvoroço, tudo ficou resolvido, meu amigo. A CBF afirmou ontem que o Água Santa poderá contar com todo o seu elenco nas finais do Campeonato Paulista, mesmo com o fechamento da janela de transferência no Brasil aí, que está marcado para o dia 4 de abril, pois há um acordo entre os clubes aí que garante a presença dos atletas que atuarão aí por outras equipes após o término do torneio estadual. E depois da final aí, os atletas podem se apresentar aí às suas novas agremiações. Portanto, tudo resolvido pelo bem, obviamente, aí do futebol. E agora as informações sobre o Mercadão da Bola. E o Palmeiras, meu amigo, ele tem mais 2 semanas de janela de transferência aberta para concluir alguma contratação. Se não contratarem e inscrever jogador até o dia 4 de abril, o Verdão somente poderá inscrever novos atletas para competições a partir do dia 3 de julho, da qual é a data que a janela de transferência se abre novamente. E apesar da necessidade de trazer ao menos mais um volante e um ponta, e o prazo aí se aproximar do fim, o clube ele não muda o seu perfil desejado aí no mercado. As informações que temos de dentro do clube é que os reforços que chegarem serão jogadores prontos,
ou seja, jogadores que chegam no clube com status para ser titular. Portanto, apostas serão descartadas, segundo aí o que disse o próprio técnico Abel Ferreira. Portanto, nomes que estão sendo especulados recentemente, alguns fogem a esse perfil de atleta desejado aí pelo técnico Abel Ferreira. Um desses nomes aí que foi recentemente mencionado em toda a mídia aí é o de Richard Rios, jogador aí do Guarani de Campinas de 22 anos, ele que fez um ótimo campeonato paulista. Porém, ele é um atleta que ainda é uma promessa. Ele não seria um jogador para chegar e ser titular absoluto do clube. Portanto, esse nome, apesar aí de ter sido especulado aí recentemente, ele pode até vir aí a ser contratado, mas como uma oportunidade de negócio e não sendo como jogador que chegue pronto aí para vestir a camisa alviverde. Portanto, eu acho improvável que o Palmeiras contrate aí o volante do time campinense. Vamos acompanhar de perto aí o andar aí dessa carruagem. Um outro nome que andou sendo especulado aí nos bastidores do mercadão da bola do Palmeiras e que acho improvável de ser reforço aí do Verdão é o do volante uruguaio Fabrício Dias. Esse atleta ele tem 20 anos de idade e se destacou aí no último sul-americano pela seleção sub-20 do Uruguai. Inclusive foi vice-campeão, da qual o Brasil que foi campeão aí desse torneio. Fabrício, ele pertence ao Liverpool do Uruguai e também teve seu nome cogitado para ser um possível reforço do Verdão. Porém, meu amigo, apesar de ter mostrado ser um jogador aí de qualidade, não seria também um atleta que chegaria com o status de titular indiscutível do Palmeiras. Seria obviamente um reforço, porém não com o perfil exigido aí por Abel Ferreira. Portanto, esses dois nomes, Richard Rios, colombiano aí de 22 anos, que atua no Guarani, e Fabrício Dias, uruguai, atleta do Liverpool aí do Uruguai, não acredito que seja reforço do Palmeiras, pelo simples fato que a própria diretoria e Abel Ferreira deixaram claro que querem reforços prontos, e esses dois atletas, apesar de serem bons jogadores, ainda não têm em seus currículos passagem por equipes expressivas em que tiveram aí grandes destaques. Já a respeito do atacante Arthur do Red Bull Bragantino, as negociações elas devem ter andamento novamente. As conversas estiveram paralisadas em virtude das disputas aí dos jogos finais da competição e a tendência é que as negociações elas evoluam. Portanto, a Arthur aí, apesar de ter apresentações bem discretas nessa reta final do Paulistão, ainda é um nome que Abel Ferreira vê com bons olhos. Já o zagueiro Lucas Veríssimo, jogador aí do Benfica, que deixou claro que pretende sim voltar ao futebol brasileiro para reconquistar espaço na seleção brasileira. Pelas informações que chegam, o Palmeiras monitora sim o jogador, porém não fez nenhuma oferta para a contratação do atleta até o momento. Então, meu amigo, esse é o raio-x aí hoje da situação que o Palmeiras se encontra no mercado da bola. E pela atual situação, talvez Arthur aí seja o que esteja mais próximo hoje do Verdão. Porém, ainda não há nada de concreto. Ainda há conversas em andamento. E para fechar o vídeo, uma informação sobre o nosso trio alviverde que está lá na seleção brasileira. O Everton, Rafael Veiga e Rony realizaram ontem o primeiro treino com a seleção brasileira, de olho aí no amistoso contra o Marrocos, que será realizado aí no próximo sábado às 19 horas. E no treino de ontem, o técnico Ramon Menezes ele começou a esboçar aí a provável equipe que deve começar o jogo. E ao menos dois palmeirenses têm chances de iniciar a partida: o goleiro Everton e o meia Rafael Veiga. Portanto, vamos torcer para o nosso trio alviverde aí fazer uma boa apresentação na seleção, pois talento indiscutivelmente não faltam para eles. Boa sorte aí para a rapaziada. Para você, o meu abraço. Até mais.